Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Quem de vocês tem um guarda-chuva? Por que a gente usa o guarda-chuva? Exatamente, é para nos proteger da chuva. E a gente também pode usar como um guarda-sol, principalmente nesses dias, né, que o sol está bem forte. Então, se você for sair à rua, então é bom usar também o guarda-chuva aí como guarda-sol para proteger a sua pele. Uma outra forma que nós temos de proteger a nossa pele é usando protetor solar quando a gente vai à praia. Mesmo que você vá bem cedinho, é bom usar o protetor solar, porque aí a sua pele vai evitar que fique queimado. Você pode pegar o bronzezinho, mas sem queimar a sua pele. E lembrem, viu, crianças, só pode até às 10 da manhã, porque depois das 10 não é aconselhável ficar no sol. Uma outra coisa que nós usamos para nos proteger é a roupa também, né? Porque aí você evita de machucar alguma parte do seu corpo. O sapato também nós usamos para proteger os nossos pés. Agora também há outras formas de segurança que não são objetos. Por exemplo, as empresas de segurança que cuidam, né, dos edifícios, aqueles homens que ficam fardados na porta de banco, de supermercado, aqueles que levam dinheiro, né, para trocar nos caixas eletrônicos. Então, tudo isso é segurança também. Mas acontece, crianças, que essas coisas podem em algum momento falhar. Por exemplo, o guarda-chuva ele pode quebrar. De repente, se você estiver na chuva, der um vento muito forte, o guarda-chuva vira e você fica todo molhado. O protetor solar só serve se você passar e se você ficar só até as 10 horas. Se passar das 10 horas, não tem mais proteção. Se o seu sapato furar, pode machucar o seu pé. Se a sua roupa rasgar, o seu corpo pode ser machucado. E as empresas de segurança, às vezes, elas não conseguem proteger, né? Às vezes os bandidos vêm tão armados que conseguem vencer essa segurança. Então, vejam, são coisas que nos dão segurança, mas que podem falhar. Mas há uma proteção que nunca falha. Quem sabe me dizer qual é essa proteção? Isso mesmo, a proteção de Deus. Ela é certa e segura. Ele prometeu que estaria conosco e nos protegeria sempre. E Deus cumpre as suas promessas. Lembra qual foi a promessa que ele fez para Jacó? A gente aprendeu no domingo passado, ou a gente já comentou em algum outro momento. Deus falou assim para Jacó: eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares por onde você andar. A gente até aprendeu com o gesto, não foi? Vamos lá repetir? Eu, no caso, se você aponta para cima, porque você está falando de Deus, porque é Deus falando. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares por onde você andar. Gênesis 28, 15. E agora, nós vamos continuar a ouvir a história de Jacó. Gente, quanta coisa acontece na vida de Jacó, né? Lembram que ele precisou sair de perto da sua família, porque Esaú estava, querendo pegar ele de jeito, porque primeiro ele fez aquela troca lá, né, da primogenitura, e depois ele levou a bênção no lugar de Esaú. Então Esaú estava assim com muita raiva e Jacó teve que sair dali. E então os seus pais o aconselharam a voltar para junto da família, né, a família de Isaac e de Rebeca, que moravam distante dele. E durante essa viagem, Deus se revelou a Jacó, né? E Deus sempre mostrando para ele que ele deveria seguir aquela viagem conforme Deus havia recomendado. Depois de muito tempo viajando, ao chegar perto de um poço, Jacó conheceu uma moça chamada Raquel. E Raquel era filha do seu tio Labão. Labão era irmão de Rebeca. Então, o tio de Jacó. E aí, quando Jacó conheceu Raquel, vocês não imaginam o que aconteceu.
Ele ficou apaixonado por ela. Amou Raquel, né? E depois que ele foi lá para a casa do tio dele, Labão, explicou por que ele estava ali, que ele tinha ido para lá, porque os pais dele tinham orientado ele. Claro que ele não deve ter contado aquilo que ele fez com Esaú, né? Mas ele só disse assim, olha, meus pais disseram para eu vir para cá, porque vocês são a nossa família. E como Jacó se apaixonou por Raquel, ele queria se casar com ela. Mas Labão era muito esperto e disse assim, tá bom, eu deixo você casar com a minha filha, porém você precisa trabalhar para mim durante 7 anos. Gente, Jacó estava tão apaixonado por Raquel que ele nem se importou e trabalhou aqueles 7 anos. Mas naquele tempo, veja, essa aqui é Raquel, ela tinha uma irmã chamada Lia, ou Leia, e Leia era mais velha do que ela. E naquele tempo, a irmã mais nova não podia casar antes da mais velha. Mas Labão não disse nada falou nada para Jacó. Depois que Jacó trabalhou os 7 anos, aí Jacó chegou lá feliz da vida, olha, agora vamos casar, isso está certo. Mas sabe o que aconteceu? Ele acabou casando com Leia. Ele foi enganado. Gente, olha só, Jacó experimentando do veneno dele, porque Jacó sempre foi um enganador. E agora quem estava sendo enganado era ele. Aí quando ele percebeu que era Leia, claro que ele ficou aborrecido, né? E foi lá reclamar com Labão. Jacó foi reclamar para Labão. E aí Labão explicou, olha, aqui na nossa terra não é costume a filha mais nova casar antes da mais velha. Mas agora você pode ficar com Raquel, mas você tem que trabalhar mais 7 anos. Gente, que coisa, né? Aí Jacó teve que baixar a cabeça e fazer exatamente isso. Mas ele amava tanto Raquel que nem isso importou para ele. Enfim, ele casou, ficou com as 2 esposas, né? Era uma coisa que eles faziam naquele tempo. Não é uma coisa correta o homem ter 2 mulheres, mas naquela época eles aceitavam. Pois bem, Labão era um homem que tinha muitas ovelhas. E Jacó, então, trabalhava para ele exatamente cuidando das ovelhas dele. E lembram da promessa que Deus fez para Jacó, que o protegeria por onde quer que ele fosse? Além de proteger Jacó, Deus fez com que o rebanho de Labão se multiplicasse muito nas mãos de Jacó. E eu vou colocar aqui, olha aqui o rebanho de Labão. Ele tinha as ovelhas malhadinhas, tinha ovelhas que eram todas branquinhas. E o trabalho de Jacó era exatamente cuidar dessas ovelhas. Aí, passado um tempo, Jacó sentiu no seu coração que ele deveria voltar para junto de sua família. E ele percebeu também que Labão já não estava assim muito amigo dele, não. Aí um dia, enquanto ele estava no campo, ele mandou chamar Raquel e Leia e falou para elas, olha, vocês estão percebendo que o pai de vocês já não está mais me tratando bem como tratava antes. Ele já mudou meu salário várias vezes. Então, eu penso que seja o tempo da gente já voltar. Eu quero voltar para junto da minha família. Mas antes disso, ele falou com Labão. Aí Labão disse assim, tá certo, pode ir. Mas Jacó ia sair de mãos abanando? Não, né? Ele havia trabalhado todo aquele tempo, ele precisava levar algum recurso. Aí eles combinaram a seguinte coisa. Labão disse para Jacó, faz o seguinte, você separa as ovelhas malhadas e manchadas e essas ovelhas vão ser suas. E as que são todas branquinhas você deixa para mim. Aí Jacó disse, tá certo, aceito a sua proposta. Na madrugada, Labão pegou as ovelhas malhadinhas, entregou para os filhos dele e disse assim, leve essas ovelhas para bem longe. Aí quando foi no dia seguinte, que Jacó chegou para cuidar das ovelhas, só tinha ovelha branquinha.
Gente, olha só, mais uma vez, Jacó sendo enganado. Eu vou dividir aqui para ficar parecendo mais ovelhas, tá certo, crianças? Aí, olha só, e agora? Acabou as ovelhas malhadinhas? Aí Jacó teve uma ideia. Ele fez o seguinte, ele colocou perto do poço, onde as ovelhas iam tomar água, ele colocou uma vara, ele pegou uma vara e riscou a vara assim. Aí quando as ovelhas iam beber água, aí aquelas que já estavam assim, perto de dar cria, né, bebiam a água e olhavam para aquela vara, sabe o que acontecia? Elas davam cria a ovelhas malhadas e manchadinhas. Mas olha, crianças, isso não é nenhuma mágica, não. Na verdade, ele usou esse artifício, mas Deus abençoou. Deus fez com que as ovelhas começassem a dar cria de ovelhas manchadinhas e malhadas, porque não foi esse o acerto que foi feito com Labão, que as malhadinhas seriam dele, então foram nascendo muito, muito. E aí, de repente, o rebanho tinha muito mais ovelhinhas malhadas do que ovelhinhas brancas. E aí foi quando Jacó pegou as suas ovelhas malhadas e levou para distante, chamou Raquel e Leia e falou com elas, olha, nós vamos embora, porque o seu pai já agiu errado comigo várias vezes e eu quero voltar para junto da minha família. E assim, então, quando Labão soube que Jacó, porque na verdade Jacó praticamente fugiu, né? Quando Labão soube disso, Labão foi atrás de Jacó e encontrou Jacó, já bem distante. Ele parou um pouco para descansar e enquanto ele estava dormindo, sabe o que aconteceu? Enquanto Labão estava dormindo, Deus chegou em sonho para Labão e falou, olhe, você não vai fazer nada contra Jacó, porque Jacó é meu escolhido, é meu protegido, você não vai fazer nada. Mas Labão foi até onde estavam, né? Jacó com Raquel e Leia. E quando chegou lá, ele ainda fez assim, por que você está indo embora? Né? Bobinho nada, né, Labão? Então, Jacó explicou tudo para ele, né, que ele estava querendo voltar para junto da sua família. E como Deus havia dito que Labão não fizesse nada, porque Labão, ele foi lá era para trazer de volta as ovelhas, viu, criança? Ele não ia lá para ficar dando abraço e beijo, não. Ele ficou com raiva mesmo, queria trazer de volta as suas ovelhas, que não eram as dele, né? Foram as ovelhas que ele tinha prometido dar para Jacó. Aí, como Deus falou para ele não fazer nada, então ele entendeu que não poderia tomar nenhuma providência que prejudicasse Jacó. Ele disse, não, tá certo, pode ir, abençoou as filhas, abençoou Raquel, abençoou Leia e os filhos, porque Jacó já tinha tido, sabe quantos filhos, crianças? 12 filhos. E abençoou todos os seus netos e assim então Jacó pôde seguir essa viagem. Olha que coisa interessante. Vejam como Deus vai fazendo as coisas na vida dos seus servos, né? No primeiro momento, Jacó estava sendo prejudicado e realmente Labão estava se aproveitando dele. E Jacó, né, também aconteceu uma coisa, criança, ele experimentou do seu próprio veneno, porque ele enganava muitas pessoas e agora ele foi enganado. Mas tudo isso estava acontecendo na vida dele, sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando na vida dele para ele ser mudado. A gente vai observar nas outras histórias como Jacó foi mudando a partir de todos esses acontecimentos. Então, o que foi que Deus prometeu para Jacó quando ele se separou da família dele? Se separou de Isaac, de Rebeca, de Esaú. Deus prometeu que iria proteger. E Deus protegeu também Jacó quando mostrou para ele Raquel, né? Ele podia ter conhecido qualquer uma outra moça, não, mas foi aquela pessoa que Deus já tinha separado para Jacó. Deus também protegeu Jacó quando Labão o enganou, quando tirou o rebanho que tinha prometido já para Jacó, mandou o rebanho embora, mas Deus também mais uma vez protegeu.
Sabe por quê, crianças? Porque Deus cumpre com as suas promessas. E o que nós aprendemos é que da mesma forma que Deus protegeu Jacó, Ele protege a mim e protege a você. Porque a Bíblia nos ensina que o nosso Deus, Ele é um Deus grandão e que nós estamos nas mãos dEle e que Ele nos guarda em todos os momentos. E agora a gente vai louvar o Senhor com essa música que eu sei que vocês conhecem muito bem, Deus Grandão. E aí, crianças, não é linda essa música? Meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Olha, não esqueçam isso. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, nós estamos realmente protegidos. E a gente vai mandar para vocês 2 atividades para vocês recordarem durante a semana sobre essa lição. A primeira é essa aqui, a proteção de Deus é certa e segura. Vocês então recortam esse desenho aqui, é o desenho de uma Bíblia, para colar aqui na mão da menininha, que ela está lendo a Bíblia, aprendendo que realmente quando nós estamos nas mãos do Senhor, nós estamos seguros. E aí você pode colorir e deixar essa imagem bem bonita. E para os nossos amiguinhos que já sabem ler e escrever, vai essa atividade aqui que é um dominox. Sabe como é o dominox? Vejam, vocês têm várias palavras, tem palavras com 4 letras, palavras com 5, com 6, 7, 8, 9. Aí vocês vão ver aqui dentro desse quadrado aqui, né, desses quadradinhos, onde você pode encaixar essa palavra. Eu sugiro a vocês que vocês façam com lápis, porque se errar você pode apagar e ir fazendo, porque as palavras vão se cruzar. Tá certo? Então tem que estar a palavra certinha, né, para poder no cruzamento você escrever a outra palavra. Por exemplo, aqui já está escrito manchadas. Aí você vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui cabe uma palavra de 8 letras. Aí qual é a palavra de 8 letras que começa com M? Que está aqui, ó, malhadas. Aí você escreve malhadas aqui. E aí assim então você vai completando. Essas palavras que estão aqui no dominox são palavras que estão na história que nós ouvimos hoje de Jacó, né? Quando ele precisou sair agora, mais uma vez, mais uma viagem, né? Mas sabendo que Deus estava cuidando dele em todos os momentos, porque o nosso Deus, ele cumpre as suas promessas. Tchau, crianças, tenham uma boa semana.